Bom, como próxima etapa da nossa exploração da biblioteca Click, vamos olhar para os tipos de dados que a gente tem disponível para colocar como opções. Então, vou criar aqui uma nova pasta chamada letra C, ah, chamar de tipos, para ser mais simples. Vamos criar aqui um novo Python file chamado tipos.py, para a gente trabalhar aqui dentro. Bom, aí eu vou abrir aqui o opções, que eu vou copiar esse último comando. Não, vou copiar o primeirinho aqui, né? Colocar ele aqui e descomentar esse cara aqui. E aí a gente não pode esquecer que a gente precisa do nosso if name equals main para colocar o nosso comando aqui que a gente quer mostrar. Bom, então vamos falar sobre esses tipos de dados, né? Ah, no clique, quando a gente passa uma variável, então vamos supor que eu não tivesse passado esse cara aqui como default. Eu vou comentar esse cara aqui, ou melhor, vou fazer assim, eu vou fazer type n, para a gente ver esse cara aqui. E vou chamar a minha função de pontos. Lembra que eu falei que quando a gente passa o default, o Python click, sei lá, que você preferir, automaticamente entende, né, que qual que é o tipo de dados ao qual a gente está associando a variável, a opção que eu estou passando dentro da minha função. Só que se eu não faço isso, né, a maneira como o Python interpreta o valor de n, e aqui eu vou colocar n é 10, sei lá, alguma coisa assim, pontos, opa, tem que trocar isso aqui por tipos.py. Vamos lá, executar esse cara aqui. Tá vendo que a maneira como o clique vai interpretar a variável n vai ser sempre como string, que é o tipo padrão da variável. Mas agora, a gente pode especificar aqui nas minhas opções qual que é o tipo da variável que a gente quer usar. E aí o clique, ele tem alguns tipos que ele implementa. Então, por exemplo, a gente poderia falar aqui que type é igual a click.int, por exemplo. E aí, ao fazer isso, agora quando eu executar essa mesma função, passando o parâmetro n de 10, você vai ver que o tipo do valor de 10, do valor de n, passou a ser o tipo inteiro. Tá vendo? Então, eu posso especificar click int e ele converte esse cara aqui. Vocês já viram, né? Que se eu tivesse passado o default e não passado mais nada, ele já teria interpretado o valor de n como inteiro, porque o valor default que eu coloquei é um inteiro também. Mas eu posso, para deixar mais claro ainda, fazer assim, que seria uma definição mais completa, onde eu estou falando o valor default é 1 e o tipo é um click int, tá? Só que além do tipo int, né, a gente tem os principais tipos padrões do Python. Então, eu vou ter, e aqui eu vou colocar np, sei lá, i. Então, a gente pode ter um tipo float e um tipo também string, tá? Então, agora eu vou mudar esses caras aqui. Esse p vai ser 1.12 e esse aqui vai ser feijão. E aí a gente vai falar, vamos imprimir a mensagem aqui. Eu quero. E aí vamos passar para cá nint, p2.float e 2.str. Eu quero n unidades de i por rs p. Agora, quando eu executar essa função aqui, vou tirar o n, ele vai imprimir a nossa mensagem completa, na qual ele já interpretou as minhas variáveis de acordo com os tipos corretos dela. Então, eu posso vir aqui, dar um click.echo, vamos pegar type, type n, type p e type s. Óbvio que como eu passei os valores default, não é s aí, foi mal. Óbvio que como eu passei os valores default, ele já conseguiria interpretar eles adequadamente. Mas é sempre bom a gente manter essa sintaxe de colocar aqui exatamente os valores, né, de os tipos de string, float e int, porque isso também ajuda a deixar claro na nossa documentação
inclusive, se você colocar aqui no help, você vê que ele já informa quais são os tipos de dado. Então, ele ajuda a deixar mais claro para um usuário do nosso programa como exatamente a gente está usando cada uma dessas variáveis. Bom, só que o clique, ele foi muito além dos tipos básicos de variáveis, inclusive colocando tipos mais complexos. Dois deles são o que a gente chama de tipos de ranges de numéricos. Então, aqui eu coloquei um clique int, mas eu poderia ter passado um outro tipo de dado chamando int range. E esse tipo de dado int range, ele me permite informar qual que é o intervalo de valores que eu quero colocar para esse número inteiro. Então, por exemplo, eu poderia falar que, no mínimo, esse valor é 1, né? Eu nunca posso pedir 0 unidades de alguma coisa, se eu estou comprando. O valor máximo é 100, vamos supor. E eu ainda consigo informar se o intervalo é aberto ou fechado. Então, o min open, intervalo aberto, significaria que eu não incluo o valor de 1, tá? Então, isso aqui seria, por exemplo, se isso aqui fosse aberto, ou seja, de 2 para cima, eu deixaria min open como true. E da mesma forma tem uma opção max open, mas isso raramente aparece. Geralmente o click int range você vai definir assim. Então agora, quando eu executar minha função, se eu chamar com um valor de 10, ele vai dar ok. Se eu tentar chamar com o valor de menos 1, ele vai falar, ó, esse tipo de dado aqui, n menos 1, é inválido, porque o valor de n tem que estar entre 1 e 100. Então veja que ele já interpreta isso adequadamente. Da mesma forma, eu posso colocar aqui um float range, que vai ter os mesmos parâmetros. Então, vamos falar que o preço do feijão, ah, infelizmente o preço do feijão tá um negócio do tipo ah, 4, vamos colocar até 12, por exemplo. Então, esse valor default, ele daria um erro. Então, vou colocar aqui 4.10, tá? Então, vou colocar agora aqui, eu posso colocar que o preço é, por exemplo, R$ 5. Ele funciona. Se eu tentasse colocar, não sei, R$ 14, ele vai falar que ele não aceita esse tipo de dado. Então, eu consigo definir os floats e os ints, os formatos de dados aqui para interpretar esses caras e passar valores numéricos específicos ou intervalos numéricos específicos quando isso for o caso, que pode acontecer. O outro tipo de dado que a gente pode trabalhar, que são dados um pouco mais complexos, é, por exemplo, dados de data, né? Que eu posso passar aqui o chamado date time, que é um outro tipo de dado. E para o tipo de dado de data, eu posso especificar um formato da data. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque no formato padrão. Hoje é 2022, 0406. Né? Então, eu tenho aqui minha data, que por padrão vai ser isso. Então, eu vou falar, eu quero N unidades de por para a data D aqui. Tá? E aí, aqui vamos dar um clique echo no tipo de dado do valor D. Agora, quando eu executar esse cara aqui, vamos colocar um Python tipos. Vou tirar isso aqui, porque todos têm valores default. Opa, foi mal, esqueci aqui. Eu não vou dar um type hint por enquanto, porque eu tenho que importar uma outra biblioteca para isso. Mas veja que ele interpretou aqui o valor de D como um datetime. Tá vendo? Então, inclusive, agora a gente pode fazer assim, from datetime, import datetime, datetime. E aí a gente pode passar aqui como datetime, que é o tipo de dado que a gente recebe. Ok? Então, veja que ele consegue interpretar esse valor como uma data. Só que e se, por exemplo, alguém tentasse passar a data com formato padrão brasileiro, né, que seria 06/04/2022. Se eu jogar isso aqui para cá, ele vai falar que isso é inválido. Por quê? Porque o formato padrão é esse aqui, o formato padrão que o Python interpreta. Ele interpreta ou ano, traço mês, traço dia, ou ano, traço mês, traço dia. E aí eu não sei o que T. Ah, T é literalmente uma letra T, hora, minuto, segundo, ou a mesma coisa, só que ao invés do T, o espaço. Isso ele conseguiria interpretar como datetime. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e nesse formats,
que o que ele espera? Ele vai esperar uma lista de formatos aceitáveis. Então, eu posso aqui, por exemplo, passar %d barra %m barra %y. E aí agora, se eu tentar executar esse cara, veja que ele interpreta corretamente o meu datetime de entrada, né, como o datetime que a gente esperaria, que é o que a gente quer colocar aqui dentro. Então, eu consigo passar datas e fazer o parsing dessas datas no formato adequado de forma automática. Além de todos esses, tem um outro tipo que aparece com uma certa recorrência, especialmente para gente que vai trabalhar com base de dados, que é o tipo path, que eu vou chamar de letra C de caminho aqui. E o path, que a gente pode especificar aqui como type igual a click.path, né? E vamos deixar, sei lá, um valor padrão default como sendo ponto. O click.path, ele vai interpretar, deixa eu colocar aqui colocar aqui para vocês verem, ele vai interpretar o valor que a gente está colocando aqui, que é esse valor, como, tecnicamente, uma string. Se a gente for olhar o valor de C, e eu vou colocar aqui o valor de C, que ele interpretou simplesmente como o próprio valor de ponto. Só que o que acontece? Esse path aqui, ele tem múltiplos parâmetros, tá? E esses múltiplos parâmetros, eles são vários tipos de parâmetros que permitem fazer a checagem desse caminho que está passado aqui. Então, que tipo de caminho? A gente pode, por exemplo, perguntar se esse exists aqui, se a gente mudar o padrão dele é false, se eu colocar ele para true, o que ele vai fazer? Ele vai checar, né, se o caminho existe ou não. E se o caminho ele não existir, né, isso aqui for verdadeiro, ele vai pular todos os outros checks que o path checaria. Então, vamos ver isso aqui com um pouco mais de clareza, né? Porque o path, ele na verdade tem múltiplos parâmetros. Ele tem os parâmetros exists, que é esse aí que eu já falei, que basicamente o padrão é false, e aí se true e caminho barra arquivo não existe, ele pula os checks. Mas você tem quais checks? Você tem o check file OK, que significa se você pode passar um arquivo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que isso aqui não existe, aí aqui, ao invés de colocar ponto, eu vou colocar, sei lá, tipo, deixa o ponto por enquanto. Aí agora a gente vai fazer assim, "-c", vamos colocar aqui tipos.py, por exemplo. Nesse caso ele até funcionou, vamos fazer assim, dois pontos barra, e aí a gente coloca aqui b opções barra, e aí b opções é opções.py. Vou colocar aqui opções.py. Ah, idiota, eu não mudei, né? File OK iguals a false. Burro. Então veja que agora ele dá um erro. Por quê? Porque eu estou falando que eu só aceito que seja passados dentro desse parâmetro caminhos para diretórios. Eu não aceito que sejam passados arquivos para esse caminho. Então, como eu passei um arquivo, ele falou, olha, isso aqui não vale. Eu estou esperando um caminho, não estou esperando um arquivo. Bom, e se a gente tem um file OK, a gente também tem um dir OK, que você basicamente diz que você pode passar um diretório. E aí você tem outros checks que são mais raros, né? Especialmente num sistema Windows, mas são mais comuns num sistema Linux, que é, por exemplo, se você
consegue ler um arquivo, porque eventualmente um arquivo pode ter permissões específicos. Então, se você consegue também escrever um arquivo. E aí, basicamente, o que esses checks vão fazer, eles vão olhar para as permissões, né, de cada um desses arquivos. Então, vai olhar se você, como usuário que está executando esse programa, pode ler o arquivo. Se você, como usuário que está executando esse programa, pode escrever o arquivo. Da mesma forma, você vai ter, por exemplo, um executable. Então, é se o arquivo é executável. Tem um outro que é interessante, que é o Resolve Path. E esse é um pouco mais interessante para a gente, por quê? Porque ele permite criar o caminho absoluto. Então, por exemplo, aqui eu estou passando um ponto, e esse ponto é um diretório. Aqui eu estou falando que file case equals false. E aí, se eu falar aqui resolve path equals true, né? Ou seja, eu estou falando, me devolva o caminho absoluto. A partir do caminho que eu passar aqui, agora, quando eu executar essa função, tirar isso tudo aqui, você vai ver que ao invés de passar simplesmente o valor C, que era ponto, que a gente tinha visto antes, ele vai passar C, dois pontos, users, ignorância zero, PyCharm project, C dados, C align, C tipos, tá vendo? Então, ele converte, ele vai e faz e encontra qual é o caminho absoluto para aquele diretório que você colocou, né? E, por fim, a gente tem um último. Na verdade, tem outro, mas eu não acho ele muito útil. Mas o último que eu considero útil é esse path type aqui, que permite converter o tipo do dado. Então, o que seria isso? No momento, a gente está recebendo o conteúdo do valor aqui do diretório como uma string. O que eu posso dizer aqui é que, ao invés de eu receber uma string, eu posso falar que o path type, e aqui eu vou colocar um from pathlib import path, e passar o path aqui para dentro. E agora, ao invés de receber uma string, vou trocar isso aqui para path, eu vou receber um path. E aí vocês vão ver que aqui ele está falando, olha, isso aqui é um Windows Path. Então, geralmente, quando eu for executar funções e quando eu for criar métodos CLI dentro dos nossos programas, os diretórios, eu vou essencialmente colocar essas configurações que vocês estão vendo aqui. File, ok, não vai ser falso, porque eu quero sempre o diretório. Eu vou querer o caminho absoluto para aquele diretório, que eu acho melhor trabalhar com caminhos absolutos do que relativos. E eu vou sempre querer que ele seja convertido para um pathlib, ao invés disso aqui ser tratado como simplesmente uma string. Então, assim eu consigo trabalhar com o formato de dados que é o formato de path. Mas além do caminho, e vocês viram que aqui eu posso passar também o nome de um arquivo, existe um outro tipo de dado que a gente consegue trabalhar, que é o tipo de dado de. Tá tão grande essa linha que eu acho que ele deve estar cortando em várias linhas. Deixa eu fazer assim. Tools, External Tools, Black. Ótimo. Agora vai ficar mais fácil de ler. Que é o file. E o file, e é o que eu vou colocar com o valor f, o que ele vai fazer é, quando você chamar e passar um valor aqui, eu vou colocar f dois pontos, vou deixar só f por enquanto. Quando você passar um valor f aqui, você não vai receber uma string exatamente. O que você vai receber vai ser um buffer para o arquivo. Então vai ser como se clique, desculpe, fizesse a chamada do open para a gente ao passar esse parâmetro. E aí você deve estar pensando, mas o que acontece? Ele fecha o caminho para esse buffer automaticamente? Fecha. O que o clique vai fazer é, ele vai abrir um buffer, vai chamar um open aqui para o arquivo que você vai passar esse buffer aqui para esse valor de f, você pode rodar tudo da sua função dentro com esse buffer, e quando a função terminar, ele vai automaticamente fechar o buffer. Então você consegue, inclusive, passar arquivos
E aqui, dentro desse file, você consegue incorporar todos os modos que a gente esperaria. Então, por exemplo, o modo padrão é de leitura. Então, se o arquivo não existir, que nesse caso não existe, ele daria um erro, né, dizendo que o arquivo não existe. Mas eu posso passar, por exemplo, o modo como sendo W, e se aqui eu colocar um teste.txt, e aqui eu vou colocar para checar o valor de f, para vocês verem. Agora eu posso vir aqui no meu terminal, vou dar esse cara, e aí você vai ver que ele tem um que ele chama de lazy file do próprio click aqui, e a gente for ver os ctipos aqui, eu não especifiquei o diretório, se eu não especifiquei o diretório, mode equals write, vamos colocar aqui um f.write, olá mundo, e vamos colocar aqui um ponto barra. E agora vamos rodar esse cara. E agora a gente vê aqui o meu teste.txt com o valor de olá mundo, que ele não conseguiu interpretar corretamente, né? Porque no final o encoding adequado, vocês viram que não é o UTF-8, mas ele cria aqui o meu arquivo e eu consigo alterar os conteúdos desse arquivo adequadamente. E aí aqui tem outros parâmetros, tipo, tem um parâmetro de... Opa, passei. Tem um parâmetro de, por exemplo, qual que é o encoding, que eu poderia falar nesse caso Latin 1, ou acho que é CP 1252. Eu posso ter um parâmetro de errors, que ele me permite dizer se o que fazer quando tiver algum tipo de erro, se eu deveria sempre quebrar o meu programa, ou eu posso colocar para ele não ser tão estrito. E tem um parâmetro de lazy que define como que a gente trabalha com esse arquivo, se ele é aberto imediatamente ou não. Porque vocês viram, quando eu coloquei aqui no modo write, ele esperou eu escrever alguma coisa para ele criar o arquivo. Isso é porque a minha flag lazy aqui, ela não foi mudada para false. Aí se ela for mudada para false, ele cria o arquivo mesmo que eu não escreva nada. Mas enfim, isso são se você quiser trabalhar explicitamente com um tipo desses arquivos aqui. E bom, já falei de bastante tipo de dado, mas a gente ainda não terminou, porque ainda existem mais dois tipos de dados que a gente consegue trabalhar no Click, que são os tipos de flag e os tipos de choice. Esses aqui são um pouco mais próximos desses tipos simples de int e float que a gente viu aqui. Então, o tipo flag, ele é um tipo de dado interessante, porque a gente pode, ele basicamente informa que eu estou passando um booleano. Só que a maneira como ele trabalha é diferente da maneira como a gente viu aqui até o momento, em que a gente explicitamente passa o nome da flag e o valor que eu quero fazer a modificação na minha opção. Nesse caso, a flag, que eu vou colocar aqui o valor de b, eu passo para ele um parâmetro que se chama isFlag. E aí eu vou colocar esse aqui para cá. O parâmetro isFlag é true, aqui nesse caso. E aí aqui para dentro eu vou passar um valor, que é o b, que é um valor booleano. E aí aqui eu vou dar um clique no valor de b. E aqui eu vou passar um if b, eu vou dar isso aqui, else, eu vou dar isso aqui, só que sem o caminho, porque o caminho é muito longo. Bom, então o que vai acontecer? Veja que eu não estou especificando qualquer valor para flag b, que a gente sabe que se eu não especifico qualquer valor, o valor de b deveria ser interpretado como none. Esse seria o comportamento padrão do clique. Entretanto, porque eu especifiquei que isso aqui é uma flag, ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai automaticamente entender que o valor de b é booleano. Segundo, ele vai automaticamente entender que quando eu passar para a minha função isso aqui, traço b, o valor de b deveria ser verdadeiro. E se eu não passar o b na minha função, ele vai entender que o valor de b é falso.
Então veja que eu passei o valor de B, ele caiu nesse cara aqui, onde ele imprimiu o caminho do arquivo. Eu não passei o valor de B, ele caiu nesse cara aqui, que eu não imprimo o caminho para o arquivo. Então, a essência, eu colocando essa informação de se é flag ou se não é flag, ele automaticamente entende que se eu passar esse valor nas minhas opções, ele deveria interpretar como um valor verdadeiro ou falso, ok? Um, tem ainda uma última maneira que você tem de trabalhar com essa opção, que ela é um pouco mais explícita. Que, por exemplo, se eu vou chamar isso aqui de grita, por exemplo, ou mostrar, mostra, vamos dizer assim. Eu vou mudar esse cara aqui para mostra, mostra e mostra, porque essencialmente eu estou querendo mostrar ou não um determinado caminho. E aí o que eu vou fazer? Essa flag aqui, eu vou colocar nela um barra não traço mostra. E aí o que vai acontecer? Se eu chamar minha função assim, beleza, ele não vai mostrar. Se eu chamar a minha função com mostra, ele vai mostrar o caminho. Mas agora eu tenho uma opção de chamar a minha função com não mostra e ele não vai mostrar o caminho. Então ele vai entender, quando eu coloco essa barra aqui, que existem dois parâmetros. Um para o verdadeiro, que é o primeiro, barra um para o valor falso, que é o segundo. Então ele vai interpretar isso aqui como verdadeiro e quando isso aqui aparecer como falso. Isso é se você quiser deixar bem explícito o que está acontecendo na sua função. E o último tipo de dado que a gente pode colocar é o tipo de choice. E o tipo de choice significa que você vai selecionar o valor a ser, você está selecionando um valor a ser colocado de uma lista de opções. Então, eu coloco aqui click.choice e eu posso colocar aqui A, B ou C, por exemplo. E aqui eu vou chamar isso de M, que vamos dizer que isso aqui é a minha marca, né? Vou colocar aqui M, dois pontos, é um str no final das contas, porque isso aqui está vindo de um click choice. E aqui que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir o tipo de dado de M. E aqui a gente vai colocar para a data comprar N unidades de da marca M. E a gente vai colocar aqui também da marca M. Aí agora, quando eu rodar a minha função, e aí vamos colocar aqui o valor padrão de A, só para a gente ter um valor padrão aqui. Quando eu rodar a minha função, vamos tirar tudo isso aqui. O que vai acontecer? Ele vai passar a marca aqui, que é A, e aí deixa eu só colocar maiúsculo, colocar assim, só para chamar mais atenção, e a gente vai colocar aqui A, B, C. Então veja que ele vai aparecer minha marca A aqui, e aí quando eu for escolher essa opção, se eu colocar aqui M, se eu supor que eu coloque D, ele vai falar que eu não posso colocar D, porque eu só posso escolher um de A, B e C. Então eu tenho que colocar aqui, por exemplo, B, e aí ele troca aqui pela minha marca B. Então o Click Choice, ele me permite selecionar um tipo de uma opção específica dentro de uma lista de opções disponíveis. Inclusive, eu posso falar se isso aqui é case sensitive ou não. Por exemplo, se eu colocar case sensitive equals false, e eu tentar colocar aqui traço B traço, chamar essa função, veja que ele funciona. E mais do que isso, ele interpretou o meu B minúsculo como a opção de B maiúsculo que eu tinha aqui. Então, eu consigo controlar os tipos de dados que eu quero passar, os tipos ou as opções de dados que eu tenho para passar nesse cara aqui. Então é isso. Isso, em essência, resume todos os principais tipos de dados que a gente tem disponível. Então, int, float, string, que são os tipos clássicos. A gente tem o int range, float range, que são para controlar intervalos. O datetime, que interpreta datas. O path, que faz checks de um determinado caminho que eu coloco. Inclusive, consegue fazer conversões de caminho absoluto e de tipo de dados. O F, que me cria um buffer para um determinado caminho, o isFlag, que permite controlar um valor booleano, e o choice, que me dá uma lista de opções para eu selecionar o tipo de dado.